Olá pessoal, tudo bem? Hoje no nosso aulão nós vamos tratar do tema função do primeiro grau. Esse estudo cai muito em Enem, inclusive a gente vai resolver umas duas questões do Enem de 2019. Né? Eu espero que vocês estejam estudando bastante, estejam motivados, porque a gente está enfrentando essa questão aí da quarentena, mas a hora do Enem vai chegar, não é? Então, foco, estudem bastante. Pessoal, então vamos lá. Função do primeiro grau. Uma função é uma regra matemática que relaciona cada elemento x de um conjunto A um único elemento y de um conjunto B. Os conjuntos A e B são conhecidos respectivamente como domínio e contradomínio. Já x e y são conhecidos respectivamente como variável independente e variável dependente, pois o valor de y sempre dependerá do valor de x. A variável x representa o domínio da função e a variável y representa a imagem. Então, pessoal, essa descrição foi de uma função geral, não foi exatamente da função do primeiro grau, tá? Então, toda função vai ter duas grandezas, tá? Onde uma vai depender da outra, né? Por exemplo, se você vai calcular a área de um quadrado, por exemplo, você tem A igual a L ao quadrado. Significa que a área depende da medida do lado, tá certo? Então, sempre que uma grandeza vai depender da outra, temos uma função, tá? A variável que depende da outra é chamada de variável dependente. E a outra, logicamente, variável independente. Normalmente, a gente trabalha com x e y. E o x, então, variável dependente e y variável independente. Tá certo? Ali fala dos conjuntos A e B. Então, é o seguinte, do conjunto de onde saem os valores de x, é o conjunto dos domínios. O conjunto de onde saem os valores de y é o conjunto do contradomínio, tá certo? Cada valor de x representa o domínio da função. Cada valor de y representa a imagem da função. Vamos então para a função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau é aquela cuja lei de formação pode ser escrita na seguinte forma: y é igual a x mais b, ou fx é igual a x mais b. Na lei da função y é igual a x mais b, o símbolo a é chamado de coeficiente angular da função e o símbolo b é chamado de coeficiente linear da função. O x é chamado de abscissa e o y de ordenada. Pessoal, então aqui começa a função do primeiro grau. A gente sabe que a definição é ax mais b, tá? O a é o valor que aparece antes do x, representa o coeficiente angular. O b é o valor sozinho, sem o x, representa o coeficiente linear. Ok? Exemplo 1. Coeficiente angular. O coeficiente angular é a razão entre a variação y e a variação de x. Pode ser representado por a ou m. Representa também a tangente do ângulo formado entre a reta, que é o gráfico, e o eixo 0x. Pessoal, então, vamos lembrar o seguinte. No terceiro ano a gente viu a equação reduzida da reta, né? E ela é exatamente a função do primeiro grau. É a mesma coisa. Então, o coeficiente angular, tanto podemos tratá-lo como a ou como m, tanto faz. Ok? Para a gente calcular o coeficiente angular, a gente vai usar essa regrinha aqui, ó. Pessoal, essa regrinha ela vem do triângulo retângulo. Cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? E cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente. Então vamos olhar o gráfico. O gráfico, a gente tem, olha só, se a gente olhar só essa parte de baixo, a gente tem um ângulo alfa, cateto oposto, cateto adjacente, tá? Se a gente olhar só de cima, a mesma coisa, os mesmos valores. Se a gente olhar a figura inteirinha, a gente vai ter cateto oposto, cateto adjacente.
Embora ela seja maior, os resultados vão ser iguais. Resultado final do coeficiente angular, tá? Então, gente, o que a gente tem que ver? Se o gráfico der o ângulo, basta usar a tangente, tá? Se o gráfico não der o ângulo, temos que fazer essa conta. Vamos analisar um exemplo aqui. Esse exemplo, o ângulo foi dado 45 graus. Então, 45 graus, basta eu saber a tangente, para mim saber o coeficiente A. E tangente de 45 graus equivale a 1. Logo, M é igual a tangente de 45 graus, que é igual a 1. Coeficiente angular. No exemplo, também definiu a lei de formação da função. O que é a lei de formação da função? Y igual a x mais b. Só que aí você tem que pôr o valor de A e o valor de B. Quando você está fazendo a lei, você põe o valor de A e o valor de B. O valor de A é 1. Está ele aqui, ó. Aqui é M, aqui é A, mas a gente sabe que significa a mesma coisa. E o valor de B é 0. Por que o valor de B é 0? Porque o nosso gráfico passou exatamente no 0. Tá bom? Exemplo 3. Agora o exemplo 3, você tem um gráfico que não tem o valor do ângulo. Então não tem como você usar a tangente. Se não tem como você usar a tangente, você vai ter que fazer a continha. y2 menos y1, x2 menos x1. Pessoal, agora é importante o seguinte. Quem será o y2? Quem será o y1? O y2 vem do segundo ponto. O y1 vem do primeiro ponto. A mesma coisa com o x, tá? Agora, como que eu vou olhar o gráfico e saber qual que é o primeiro ponto e qual que é o segundo? É simples. A gente faz a leitura daqui para lá. E daqui para lá, a gente percebe que esse é o primeiro ponto e esse é o segundo ponto. Tá certo? Então, ó, esses dois valores vão sair daqui, ó. Então, ó, y2, aliás, esses dois valores aqui, ó, esses dois valores vão sair daqui. Então, o y2 é 1, cadê ele? Tá aqui, ó, tá? E o x2 é 5, tá aqui, ó, ok? E esses dois valores, eles vão sair do primeiro ponto. Então, o y1 é 3, ok? y1 é 3, ó. E o x1 é 1. Aí, ó, x1 é 1. Terminando a nossa continha, simplifica, menos 1/2. Então, o coeficiente angular desse gráfico é menos 1/2. Pessoal, continuando agora para definir a lei de formação da função do mesmo gráfico que a gente acabou de analisar. Pessoal, lei de formação, a gente tem que saber qual é o valor do A e do B. O valor do A a gente já calculou, do B ainda não. Então vamos calcular o B. Pega uma função genérica, substitua o A que a gente acabou de calcular, depois volta no gráfico, pega um ponto, qualquer ponto do gráfico, tá? Eu peguei o primeiro ponto, ó, o x1 e o y3. Aqui, ó, x1, y3. Resolvo a conta, menos 1/2 vezes 1, continua. Tiro o mínimo múltiplo comum, tá aqui. Mínimo múltiplo comum resolvido, cancelo o mínimo, né? Termino minha conta, B 7/2, ok? Agora que eu vou definir a minha lei de formação, substituindo o A e o B. O A menos 1/2 e o B 7/2. Então, essa é a lei de formação. Tudo bem? Pessoal, aqui, ó, acho que todo mundo não tem dúvida com isso aqui não, né? Tirou o mínimo de 1 e 2, deu 2. 2 dividido por 1 é 2, vezes 3 é 6. 2 dividido por 2 é 1, vezes menos 1, menos 1. 2 dividido por 1 é 2, vezes B, 2B. Ok? Cancelou o mínimo, resolveu. Tudo bem? Pessoal, vamos falar um pouco do gráfico da função do primeiro grau. Algumas características do gráfico. Na função do primeiro grau, o gráfico é sempre uma reta sobre o plano cartesiano. Observações importantes.
O coeficiente angular A é a tangente do ângulo de inclinação da reta, que é o gráfico. O coeficiente linear B fica no ponto 0y, onde o gráfico intercepta o eixo y. No ponto x0, onde o gráfico intercepta o eixo x, o valor de x é chamado de zero da função ou raiz da função. Pessoal, o coeficiente angular a gente já viu ali nos slides anteriores, né? Coeficiente linear nós vamos ver no próximo exemplo. Vamos lá. Neste gráfico podemos destacar o coeficiente linear B e sua função. Aliás, vamos voltar à leitura. O coeficiente linear B de sua função é menos 2. Tá? O coeficiente linear B de sua função é menos 2. Valor onde o gráfico intercepta o eixo Y. Então, analise o gráfico. Gente, o gráfico é essa parte vermelha, correto? Então, o meu gráfico passou na reta Y aqui, ó, no menos 2. Então, esse menos 2 é o coeficiente B, é o coeficiente linear, ok? O zero da função ou raiz da função é 1. Valor onde o gráfico intercepta o eixo X. Então, ó, o mesmo gráfico, a hora que ele passou sobre a reta X, ele passou no 1. Então, esse 1 é o zero da função, tá? É a raiz da função. O coeficiente angular é, agora essa parte a gente já viu como é que faz, né? y2 menos y1, x2 menos x1, resolveu, deu 2. Ok? A gente pegou esses dois pontos aqui, ó. Esses dois pontos, ó. 4 menos 2, não é isso? 3 menos 2. Pessoal, vamos falar agora de gráfico crescente. Todo gráfico crescente, coeficiente angular é positivo. Quando é positivo, a gente mostra assim, ó, A maior que zero, ou M maior que zero. Maior que zero significa positivo, tá? Pessoal, como que eu vou saber se o meu gráfico é positivo? Vou ter que calcular o coeficiente? Não. Basta você analisar o seguinte, ó. Sempre pensa nisso. A sua leitura é daqui para lá. E daqui para lá o seu gráfico está crescendo, está subindo. Então, crescente. Função crescente. Tá bom? Outra maneira de você analisar é o seguinte. Se você aumentar o x e o y também aumentar, crescente. Aumentou, ó, o x, aumentou o y, crescente. Agora, se você aumentar o x e o y diminuir, aí é decrescente, tá? Então, nesse caso aí, crescente. Pessoal, gráfico decrescente, coeficiente angular negativo, coeficiente angular negativo. Da mesma forma, pessoal, se vocês olharem daqui para lá, você percebe que seu gráfico está decrescendo. Função decrescente, tá? Aquela outra possibilidade que eu falei, ó, se você aumentou o x, ó, aumentou o x e o seu y foi diminuir, decrescente, ok? Pessoal, finalmente uma questão do Enem. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em, aí as opções, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Pessoal, perceba que não tem meses quebrados, né? Não tem vírgula. É janeiro, é fevereiro, é março, é abril, é maio. Então, se a gente encontrar, e a gente vai encontrar valores com vírgula, a gente vai arredondar para cima, tá? Aí eu vou mostrar no gráfico por que tem que arredondar para cima. O gráfico está no próximo slide, que não coube aí.
Esse é o gráfico. Pessoal, então veja bem. 700 foi vendido em julho, né? 700 unidades. 2.500 em agosto. E em setembro vendeu 2.500 também. Então tem que lembrar o seguinte, esse 2.500 tem que contar ele duas vezes, aqui e aqui. Embora ele apareça uma vez, você tem que contar ele duas vezes, tá? Outubro, 2.800 e novembro, 2.700, tá? No próximo slide tem um gráfico que eu fiz uma modificação para vocês entenderem qual que é a discussão dos gerentes lá. Pessoal, então vamos analisar esse gráfico. Os gerentes falaram o seguinte, um primeiro gerente, se essa continuidade de decrescência se mantiver constante, de novembro para frente, em 2012 eles vão estar abaixo de 700, tá certo? Já o outro gerente falou que não, que vai ser em 2011 mesmo. Aí o texto falou que a venda em dezembro é a média. Como que eu calculo isso? Eu tenho que somar tudo isso aqui e dividir por 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que esse dezembro não está no gráfico original não, tá? Pessoal, então vamos lá. Calcular primeiro essa venda aqui, depois a gente volta aqui. Vamos lá. Vendas de dezembro, média aritmética. Então somou todos aqueles valores, dividiu por 5, chegou nesse resultado. Esse resultado é a venda de dezembro, tá certo? Agora vamos voltar lá, tá? Isso aqui é porque eu deixei o slide meio fora de ordem. Então essa continha aqui, ó, é a venda de dezembro, média aritmética. Pessoal, então aqui a gente já sabe que é 2.240, correto? Em dezembro, 2.240, tá? E novembro, 2.700. E eu quero descobrir em que mês que vai acontecer isso aqui. Pessoal, eu não sei que valor que vai dar, porque eles falaram que vai ficar pior do que 700, ou seja, vai ficar abaixo de 700. Como eu não sei, eu vou usar como referência os 700, tá bom? Então vamos lá. Eu resolvi 3 maneiras para vocês. Uma, pela matriz. Então aqui eu tenho o mês de novembro, ó, novembro, dezembro e o mês que eu estou tentando descobrir, tá certo? Por que eu pus 700 no mês que eu estou tentando descobrir? Porque eu não sei o valor que vai dar no final da história. Então eu estou colocando uma referência, e a referência é o 700. Pessoal, por que eu pus 0 em novembro? Porque é o primeiro mês, é a origem. Então eu posso considerar como 0, a origem da contagem. Tá certo? Aí, se você quiser colocar 11, vai dar uma conta muito alta. 11 vezes 2.240. E aqui eu teria que colocar 12. Tá? Então, eu estou colocando 0 porque é a origem. 1 por quê? Porque passou um mês. Tá? Novembro, dezembro. Pessoal, diagonal secundária, multiplica e muda o sinal. Tá? De azul, né? Diagonal principal, multiplica e mantém o sinal. Tá? De vermelho. Tem que dar igual a 0, condição de alinhamento. Para serem colineares, tem que estar igual a 0. Resolve essa parte aqui, ó. Você vai chegar nesta equação. Divide 4,3. O que significa isso, gente? Significa o seguinte. Para chegar no 700, demorou 4,3 meses, tá? Só que não é chegar, a discussão deles era ficar abaixo de 700. Então vai ser mais de 4,3. Então vai ser 5, tá certo? Vai ser 5 aproximadamente. Aí você vai contar de novembro para frente 5 meses. De novembro para frente 5 meses. Tá aí, ó. 4,3 aproximadamente 5 de novembro para frente, ó. Então vai terminar em abril. É a resposta certa. Pensa comigo, ó. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, tá? 5 meses depois de novembro. Ok? Pessoal, agora vamos resolver ela de outra maneira. Primeiro, a gente vai calcular o coeficiente angular de novembro até dezembro, porque foi os valores que a gente obteve, né? Novembro,
O exercício deu e dezembro nós descobrimos. Ó, novembro, 2.700, dezembro nós descobrimos. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o coeficiente angular. Ó. Dezembro menos novembro, né? Y, que representa Y. Tá? Então, 2.700 menos 2.240 sobre 12 menos 11, que é o dezembro menos o novembro. A gente chegou, então, nesse resultado aqui. Ó. Coeficiente angular menos 460, de novembro até dezembro. Pessoal, agora vamos pensar o seguinte, o que é coeficiente angular? No nosso caso aqui, nesse exercício, ele está contando de mês em mês. Significa o seguinte, cada mês que passar, vai diminuir 460, porque o coeficiente angular deu menos 460. O significado é esse, cada mês que passa, diminui 460, tá bom? Vamos resolver ela por função. Y igual a x mais d. O meu coeficiente A, 460 negativo, e o meu B são as vendas de novembro. Está lá no gráfico, 2.700, venda de novembro. Substitui Y por 700, porque eu estou querendo saber que hora que vai chegar no 700, né? Na verdade, eu quero saber quando que passa de 700. Mas aí eu tenho que usar a referência dos 700 para me ter uma noção, não é? 700 no Y, passa o 460x para cá, muda o sinal, 700 para lá, muda o sinal, resolve a equação, 4,3, aproximadamente 5, abriu, a mesma coisa. Pessoal, 4,3, vai demorar 4,3 meses para chegar no 700, só que depois ela vai continuar caindo. Essa era a discussão dos gerentes. Quando que ia ficar pior do que julho? Quando que ia ficar menor do que 700? Então vai dar mais do que isso. Então eu vou arredondar para 5. Por quê? Porque lá está contando meses completos. Correto? E aí vem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Ok? Pessoal, vamos resolver ela agora por raciocínio lógico. Tá? A gente já sabe que o coeficiente angular é menos 460. A gente já sabe que cada mês que passar vai diminuir 460. Então a gente só vai diminuindo. Ó. Novembro tirou 460, dezembro tirou 460, janeiro tirou 460, fevereiro tirou 460, março tirou 460, abril. Essa é a resposta. Porque aqui ainda ficou maior do que 700. E a discussão era quando que ia ficar menor do que 700. Então, abril. Certinho? Pessoal, vamos mais um aí, ó. Questão de vestibular da Unicamp. O gráfico abaixo exibe o lucro líquido em milhares de reais de 3 pequenas empresas A, B e C, nos anos de 2013 e 2014. Com relação ao lucro líquido, podemos afirmar que... Aí vamos a cada afirmativa, né? Pessoal, vamos lá. A afirmativa da questão A. A teve um crescimento maior do que C. A gente percebe que o A não teve crescimento, ele teve decrescimento, ó, decrescente. Então o A não cresceu. Então esse aqui é falso. Tá? C teve um crescimento maior do que B. Vamos olhar isso. O C estava em 100, chegou em 300. Ó. Então o C aumentou 200. 300 menos 100, 200. O C aumentou 200. Tá? E o B estava em 300, chegou em 400. 400 menos 300, 100. Então o C aumentou 200 e o B aumentou 100. Verdadeira essa daqui. Ó. Tá? Vamos analisar as outras, por que é falsa. A C, B teve um crescimento igual a A. Pessoal, de novo, ele está falando que o A cresceu. Tá? B teve um crescimento igual a A. De novo, ele está falando que o A cresceu. Né? Então, ou então, você poderia ainda pensar diferente. Poderia pensar assim, ó. Se o B, para ficar igual a A, teria que crescer 500, né? E aí ele cresceu só 100.
Então é falsa também. C teve um crescimento menor que B. Essa aqui, ó, contrapõe essa. E essa aqui nós já vimos que é verdadeira. Resposta certa, letra B. Tá aí, ó. Mais um exemplo. Vestibular. Universidade Federal do Piauí. A função real de variável real definida por fx igual, abre parênteses, 3 menos 2a, fecha, x mais 2. É crescente quando? Pessoal, quando que uma função é crescente? Quando o coeficiente angular é positivo, tá certo? Coeficiente angular é o parênteses, é tudo que está antes do x. Então eu tenho que fazer essa conta. Esse parênteses tem que ser maior do que zero. Vamos fazer essa conta. Parênteses maior do que zero. Passo 3 para o outro lado, muda o sinal. Multiplico por menos 1, muda os sinais. Só que aí tem que lembrar que isso daí é inequação. Quando aparece maior que, menor que, é inequação. Inequação, se você multiplica por sinal de menos, por menos 1 ou por qualquer outro menos, o sinal vira o contrário. Então, ó, esse multiplicado por menos 1 se tornou este. Tá? Então, A é menor que 3 meios. Então, a resposta é a questão B. Ó. Certo? Vamos voltar lá? Questão B. Ó. A menor que. Tá? A menor que. Ó. Essa é a resposta. Alguém poderia confundir esse A, mas esse Azinho não é o coeficiente angular. Esse Azinho é esse Azinho aqui, ó. Tá? Isso é um peguinho de vestibular, né? Pessoal, mais um aí, ó. A função Mackenzie, tá? A função f é definida por fx igual a x mais b. Sabemos que f menos 1 é igual a 3, f1 é igual a 1, o valor de f3 é... Pessoal, vamos pensar o seguinte, ó. F menos 1 significa substituir o x da função por menos 1. Ele está falando que dá 3. Substituir o x da função por 1. Ele está falando que dá 1. E ele quer saber se você substituir por 3 na mesma função, tá? Então vamos ver como é que a gente faz isso aí. Tem esse processo aqui, tem uma outra. Vamos por isso aqui primeiro. Pessoal, aqui eu vou ter que pegar uma função genérica, substituir o x por menos 1, que vai dar 3, segundo está no enunciado. Vai parar aqui a nossa conta. Tá? Vou pegar o 1, substituir o x, que vai dar 1, segundo o enunciado, vai parar aqui. Vou montar um sistema com essas duas. Um sistema. Cancelo o A, soma, vai dar 2. O B deu 2. Pego uma dessas equações, substituo o B para descobrir o A. Eu peguei essa. Tá? Então, peguei essa, o B é 2, descobri o A. Agora, eu já tenho o coeficiente A e o coeficiente B. Então, eu vou montar uma outra função. Tá? A minha outra função, no lugar do A, eu vou colocar o valor que eu já achei. No lugar do B, eu vou colocar o valor que eu achei. E vou substituir por 3 agora o x. Ó, o 3 no lugar do x. Ó. Tá? Resolvo que vai dar isso daqui. Certinho, pessoal? Vamos ver ela de outra maneira. Pessoal, isso aqui eu fiz por regra de 3 agora. Ó. Só que aí, por regra de 3, você tem que analisar se ela é crescente. A função decrescente é inversamente proporcional. A função crescente é diretamente proporcional. Por que isso? Por causa do seguinte, ó. Se eu coloco menos 1, dá 3. Se eu coloco 1, dá 1. Eu estou aumentando, ó. Daqui para cá eu aumentei e o meu resultado diminuiu, ó. Se eu aumento o x e o y diminui, decrescente, tá certo? Decrescente, inversamente proporcional. Vamos montar então a nossa regra de 3, ó. Menos 1 equivale a 3, tá aqui. Tá? 3 equivale a x, tá aqui. Só que eu já vi que ela é inversamente proporcional, eu tenho que inverter uma fração. Ó. Vou subir o 3 e descer o menos 1. Ó. Tenho que inverter. Tá aqui. E agora sim, multiplico cruzado, resolvo, menos 1. Saiu aqui, apertei a tecla aqui, vamos lá. Menos 1,
Pessoal, então é isso daí, ó. Nosso aulão termina aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, tenham recordado bastante, né? Ou seja, que tenham tido o máximo de proveito. Eu espero que vocês também continuem estudando ao máximo. Vou deixar para vocês 2 questões para vocês resolverem. Tentem fazer elas sozinhos, tá? Não pesquisem na internet, senão vocês vão encontrar respostas prontas e aí vocês não vão pensar. Então, assim, pensa nessa videoaula, tenta resolver as 2 questões, tá? Se não conseguir usar a fórmula, tente no raciocínio lógico, ok? Depois eu posto para vocês as resoluções, tá? Se todo mundo acertar, não precisa, né? Mas se alguém não acertar, eu posto as resoluções. Pessoal, é isso aí. Até a próxima.